Meus amigos, meus irmãos, sejam todos novamente bem-vindos ao nosso canal de Estudos Espíritas e vamos rogar que Deus, nesse dia, nos encha de muita saúde e de paz também. Hoje nós vamos estudar sobre a clareza do pensamento, que é uma marca importantíssima dos espíritos mais evoluídos. Com esta clareza, esses espíritos enxergam a vida com outro olhar. Já compreendem as leis de Deus, já entendem o sentido da vida, já compreendem, sobretudo, gente, como é viver melhor e mais harmoniosamente consigo e com as pessoas também que nos cercam. No correr de muitos séculos, exatamente pela falta de clareza nos pensamentos, é que a humanidade vem se desentendendo e não vem vivendo com a harmonia necessária que nos sugerem Jesus e todos os bons espíritos. Existe coisa mais sem sentido do que a gente discutir por religião. Das pessoas dentro do mundo se agredirem tão profundamente em nome de Deus. Eu vou narrar uma pequena história muito instrutiva para a gente. Diz que Leonardo Boff, que é um filósofo, teólogo voltado à teologia da libertação, escritor, ele é brasileiro, e certa vez Leonardo Boff estava numa mesa redonda tratando sobre a paz na humanidade e as religiões. E no intervalo dessa mesa redonda, então, Leonardo se dirige ao Dalai Lama com a seguinte indagação: Santidade, qual é a melhor religião? Então o Dalai Lama olhou com calma, esperou alguns instantes e, olhando nos seus próprios olhos, disse: Leonardo, a melhor religião é aquela que mais lhe aproxima de Deus e é aquela que lhe faz uma pessoa melhor. Diz a história que Leonardo ficou muito, mas muito surpreso, que ele não esperava essa resposta. Então ele vai e faz a segunda indagação. E o que é que me torna melhor? Veja a resposta do Dalai Lama para ele. O que te faz melhor é aquilo que te faz mais compassivo, aquilo que te faz mais sensível, mais desapegado, mais amoroso, mais humanitário e mais responsável também. A religião que conseguir fazer isso de ti é a melhor religião. Então, a religião verdadeira, gente, ela não precisa de uma denominação específica. Quando nos aproximar mais de Deus e nos tornar pessoas melhores, para nós, essa é a melhor religião. Então, à medida em que nós vamos evoluindo, que nosso pensamento vai tendo outro grau de entendimento das coisas, nós realmente vamos nos entendendo melhor com as pessoas, deixando de lado as separações, esse sectarismo que nos faz perder belíssimas oportunidades de crescimento e de entendimento. E à medida em que a gente evolui, nós vamos conquistando uma virtude extraordinária, que é a sabedoria. Diferente do saber. Saber é adquirir conhecimentos. Sabedoria vai muito mais adiante. Eu fui buscar no filósofo Aristóteles justamente uma boa definição sobre sabedoria. E Aristóteles diz assim: fala da sabedoria prática, ou seja, a habilidade que alguém possua para agir de maneira mais acertada. Então veja, gente, que quando nós vamos evoluindo, naturalmente vamos conquistando a sabedoria do olhar, do viver e da compreensão de tudo
que nos cerca e daquilo que vive em nosso mundo íntimo também. Nós vamos buscar no Livro dos Médiuns uma das fortes características dos espíritos superiores, justamente eles que já têm uma maior clareza de pensamento, que é o nosso alvo. Então o Livro dos Médiuns diz qual a principal característica desses espíritos que já percorreram uma estrada maior de evolução. Eles dizem assim no Livro dos Médiuns: os espíritos superiores se exprimem de maneira simples, em profundidade, de forma concisa, sem excluir a poesia de ideias e de expressões. Falam de forma clara, inteligível para todos, e não exige esforço para serem compreendidos. Têm a arte de dizerem muitas coisas com poucas palavras, porque cada palavra tem sua importância. Então, uma grande marca, gente, dos espíritos sábios é justamente o poder de síntese e a simplicidade. Eu fui buscar também no livro A Imensidão dos Sentidos, que é do espírito Hamed, algo nesse sentido também, sobre a simplicidade daqueles que mais evoluíram. Diz assim o espírito Hamed: são verdadeiramente claros de pensamento aqueles que tratam as coisas simples com a merecida importância e as coisas importantes com a devida simplicidade. Entre os inúmeros pensamentos iluminados, ele cita de Blaise Pascal, que nós já estudamos aqui, matemático, filósofo, escritor. Esse irmão foi lá do século XVII na França. Ele fala também sobre a eloquência e simplicidade das almas mais evoluídas. Ele diz assim: eloquência é a arte de dizer as coisas de tal maneira que aqueles a quem se fala possam entendê-las sem esforço, cansaço nem dificuldade, antes com interesse e prazer suficientes para que o amor próprio os leve de boa vontade a refletir sobre elas. Então veja que o espírito Hamed também trata de uma grande característica dos espíritos que já adquiriram maior sabedoria e que deve também ser o nosso caminho. O que é que nos pede a doutrina espírita nesse sentido? Que a gente vá promovendo no correr dos dias a nossa reforma íntima. E o que é a reforma íntima, gente? É aquele crescimento espiritual, não é? É aquela aceitação do que somos intimamente e que desperta em nós o desejo de nos melhorarmos. O espírito Hamed diz assim: a evolução que a doutrina espírita se reflete acontece em consequência da mudança interior. A clareza de pensamento aparece no decorrer desse processo de amadurecimento e crescimento espiritual, conduzindo-nos à compreensão de que toda deficiência precisa ser corajosamente aceita e entendida para poder ser modificada. Então, gente, é nesse processo de aceitação daquilo que em nós precisa ainda ser mudado que vai nos levar a um processo de reforma interior. Então, na medida em que nós formos intimamente nos melhorando, nós vamos adquirindo o que, gente? Que é o objeto do nosso estudo, a clareza dos nossos pensamentos, que é a compreensão da vida, da nossa destinação. Nós vamos deixando para trás aquela pessoa velha de concepções, não é? Nós vamos deixando as mágoas para trás, os ciúmes, a inveja, a intolerância, a cólera e todas as mazelas humanas vão ficando para trás na medida em que a gente evolui. Por quê?
porque nós vamos tendo em nosso pensamento a clareza que o universo nos oferta, a clareza de enxergar as leis de Deus. E o que diziam os Espíritos? A gente não é infeliz senão quando a gente se afasta das leis de Deus. Então, esse entendimento nos traz os Espíritos que nós precisamos ir evoluindo para enxergarmos a vida, melhor dizendo, por outro prisma, não é? E aí dizem os Espíritos, quando nós não vamos deixando essas dificuldades íntimas que possuímos, nós vamos então nos aprimorando nas vibrações mais densas aqui desse plano. Então, qual é a nossa destinação, gente? É a nossa evolução intelectual e espiritual. Quando nós vamos então ganhando essa clareza em nosso pensamento, nós vamos enxergando a vida de outra maneira. Nós vamos naturalmente vivendo melhores, intimamente ficamos mais em paz e passamos a conviver melhor com todas as pessoas que nos cercam e como integrantes que somos da natureza, com toda a natureza, obviamente. Então nós vamos aqui encerrando nosso estudo com uma pequenina mensagem de Chico Xavier, muito importante. Porque nós precisamos ter a certeza, gente, de que podemos ser muito felizes. Não é? E a mensagem de Chico diz assim: podeis sim ser feliz, mas isso tem um preço. Aceita-te como és, sem esperar destaque. Conserva a disciplina de teus próprios impulsos. Em matéria de afeto, vive em teus compromissos. Deus ajuda, porém, a quem busca ajudar-se. Então, meus amigos, na medida em que formos evoluindo, naturalmente, nós vamos ser luz, amor e paz em todos os dias da nossa vida. Então, hoje nós fizemos essa reflexão que a grande meta que nós temos a atingir é a nossa conquista da clareza do nosso pensamento. Porque o nosso pensamento precisa estar muito mais alargado, com muito mais compreensão sobre a vida, compreendendo esse universo que nos cerca, e a gente só consegue essa maior dimensão no nosso pensamento quando nós vamos fazendo o devido esforço de nossa modificação interior, e aí sim, essa clareza de pensamento, que é o tema do nosso estudo, realmente passa por nosso processo de evolução. Quanto mais a gente evoluir, mais vamos conquistando em sabedoria do bem viver. Então, se gostaram do estudo, deixem o seu like, recomendem às pessoas que se inscrevam aqui em nossos canais. Eu peço a vocês que estão agora me assistindo, se inscrevam aqui no nosso canal de Estudos Espíritas, deixem seus comentários, isso é muito importante, não é? Porque dinamiza o nosso canal. E, sobretudo, eu espero que Deus nos ampare e nos ilumine e nos fortaleça sempre o ânimo para a nossa melhoria íntima e intransferível. Muita paz a todos nós.